estamos gravando exatamente no dia do professor. Eu desejo a todos os professores um ótimo dia. E eu pensei muito como é que seria o programa de hoje. Se eu trouxesse uma aluna minha e uma professora minha, que foi a princípio, ia coincidir com o primeiro programa que nós gravamos. Aí pensando, eu lembrei de duas tagarelas que foram minhas colegas do magistério. E elas estão aqui conosco. Nelly Zimmermann Machado e a Henriette Magione Pastore. Oi, gurias. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. A nossa ideia hoje, eu trouxe vocês, convidei vocês e muito obrigada por terem aceitado. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigada. Essas gurias já são professoras aposentadas. Só que há muitos anos atrás, nós nos encontramos em sala de aula como alunas. E é sobre esse assunto que a gente vai fazer hoje. Para vocês saberem que assim, um professor, antes de ser um professor, já foi aluno. Então, quando vocês, alunos, pensam que estão assim, aprontando, que estão achando que estão assim, se divertindo em cima do professor, gurizada, nós três, a Henriette disse que não, mas também, ela segurava a escada. Nós praticava bullying até com os professores. Então, assim, nós vou tentar puxar, e elas também acho que lembram de mais coisas que eu. Vamos conversar um pouquinho da época do magistério? Pode ser. Vamos? Vamos lá. Nós tínhamos 3 situações diferentes, né? A Nelito entrou um ano depois, o primeiro ano não fez conosco, né? Eu entrei no segundo ano já, no magistério. Nós fazíamos no CNC, mas né? A Henriette foi no primeiro já. Sim, eu comecei no primeiro. Nós já fomos colegas do primeiro, segundo e terceiro, desde o primeiro. Só que assim, na época, o magistério era comum o curso de desenho e de magistério no primeiro ano, né? Exato. Por isso que eu já entrei no segundo já com o magistério, porque eu já tinha feito o primeiro. O primeiro com de desenho. Isso. Eu lembro que era uma confusão, tanto que eu lembro de algumas colegas que vocês não lembram. Nós nos encontramos, pessoal, todos os anos para comemorar a nossa turma. Então a gente faz uma janta e a gente convida nossos professores também. E eles, assim, assiduamente vão sempre, todos os anos. É muito divertido. Hoje eu só trouxe 2, né? Mas elas vão representar o resto de toda a turma, com certeza. O que vocês lembram? Eu lembro da época que era o ponto de encontro da cidade, era na frente do CNC, antes de começar a aula. Na esquina, vocês lembram? Exato. Todo mundo parava ali, esperava bater, para depois todo mundo ir. Chamava bater na época, né? Tocar a campainha para entrar, né? Daí a gente entrava. Era na esquina, né? E era sempre as últimas que entravam também, vocês lembram? Com certeza, porque nós, podendo ficar um pouquinho mais para fora, nós ficávamos. A Henriette era mais santinha, sabe assim? Ela era mais responsável que nós. Alguma vez tu te escondeu no bar do Jerry para matar aula? Não, eu não frequentava o bar do Jerry. Olha, muito santa. Não frequentava. A Henriette fez depois... Fazia parte das minhas possibilidades na época, não. Nós éramos uma turma muito diferente, muito dividida, né? Era, né? A gente se juntava para aquilo que era o nosso interesse comum, conseguir uma boa formação, estudar. Mas eu me lembro que a gente tinha a gente chamava panelinha na época, não sei agora, grupos, né? Nós tínhamos grupos separados. Era bem distinto, assim, Tinha umas meninas que elas estudavam para ser freiras, né? As freiras tinham uns 4, 5. Acho que eram 4 meninas que estudavam, que eram do convento, vinham fazer o magistério com a gente. Então elas também não participavam de nada, assim, de bagunça, de folia, nada. Mas quando eu pedi ajuda, elas aprontavam comigo. Mas elas eu lembro delas. Lá muito legais, elas. Sempre. Elas eram quietinhas, parceiras. Eram muito parceiras, bem legais. E tinha uma turma, é que assim, ao mesmo tempo também tinha umas meninas que eu acho que ainda brincavam de boneca. Tinha uma turma que era bem novinha, né? E eu e a Nelly, nós já fumava no recreio, né? Exato. Politicamente incorreto, mas assim, Era eu, tu, a Janine, a
Marcinha. A Marcinha, a Zete, e depois a era, Zete, na época Tânia. a gente chamava não era moletom, era abrigo, né? Os abrigos. Sim, Bah, vocês estão velhas, me dizem, pelo amor de Deus. Abrigo. Abrigo. Abrigo vermelho. Nós ia com as listras, eu lembro. Tinha que ter 3 listas. Tinha né? que ter 3 listas brancas. Na aula do Júlio Piccoli. Era nosso Que professor. na aula do Júlio Piccoli tinha uma coisa assim que a gente ri muito até hoje. Coitado de Júlio, olha, tu vai ouvir, a gente te enganava mesmo, tudo bem. Ele mandava correr ao redor da escola, né, na aula de educação física. Eu lembro então, o namorado da Márcia parava de carro numa esquina e a gente entrava no carro dele, dava toda a volta de carro, parava, ficava conversando um tempinho, daí descia do carro, passava correndo pela frente do Júlio, na esquina pegava o carro de novo e dava a volta. Eu acho que o Júlio não sabia disso. Eu acho que o Júlio, agora ele sabe. E a gente fazia isso. Toda a aula de educação física que o Júlio mandava nós correr em roda do CNC, a gente vinha o namorado da Márcia para nos dar a carona. A aula da Dona Elci, que era didática de música, e ela levava muito a sério, né? Nós que não levava ela muito a sério. Aqui... Tu, né? A Henriette não. A Não. Henriette, ela ia para estudar. Onde já se viu alguém ir para aula para estudar? A Henriette ia. Estudar. Acontece que eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 17 anos eu já era prof. Pensa, eu não sei quem era mais doido. Se eu que aceitei ser prof ou quem me chamou para ser prof, porque é muito jovem, uma pessoa de 17 anos tinha que estar brincando ainda, né? É. E ser prof. Mas é que naquela época, com 17 anos, era mais responsável. Hoje em dia a gente acha mais crianção com 17 anos. Mas ó, vamos dizer, mas 36 anos que a gente se formou, então a gente era mais responsável naquela época, né? Apesar de correr de carro ao redor da escola. E o problema das aulas com a professora Neuci de música é que eu sou desafinada até hoje. Eu tenho problema com afinação, com música, então... Ai, que tormento ter aula quando a gente não consegue. Como é que eu vou cantar afinada? Como é que eu vou ensinar? Ai, ainda bem que a tecnologia resolveu isso, né? Ela era completamente dedicada, ela se preocupava com cada um. Sim, daí... é muito difícil ensinar música, ensinar uma musiquinha. Eu erro até o parabéns pra você, gente. Eu sou muito desafinada, então... Eram umas aulas pra mim muito difíceis. Eu achava muito interessante, acho que era Clenar, que dava aula de educação... De educação artística, didática E uma vez, Suzy, tu lembra que ela mandou, Henriette, tu deve lembrar, que ela mandou que cada aluno fizesse 5, 6 trabalhos manuais para entregar, mostrar para ela que valeria a nota do mês, lembra? E daí nós tínhamos, claro, uma Suzy e uma Zete no nosso grupo, ali na nossa panelinha, como tu diz, artistas, né? Então nós fomos para minha casa e a gente passou a noite lá. Cada uma fez 2 coisinhas e daí na hora de mostrar, a gente sentou em pontos diferentes da sala. Aí a Suzy pegava 5, nós éramos um bastantinho, né, no nosso grupo, pegava 5 e ela mostrava. Vinha, entregava ali, aí a gente separava, bom, agora eu vou pegar essa e essa. A gente, dos 5, cada uma fez 2. E daí a gente misturava tudo e ela apresentava na mesa dela quando estava sentada. Aí esperava alguém do outro grupo ir lá apresentar, depois mais alguém pegava e ela apresentava. A mesma coisa, porque a gente virava à noite na casa da Nelly, mas assim, ó, jogando general, conversando, fazendo canastra. Né? Jogando canastra. Eram os nossos estudos. Eu digo que é ser adolescente. Que é poder brincar, que é ter esse... Sim. Então, quando disse que eu era muito responsável, não deu para ter tudo isso. Quer dizer, tinha que deixar um pouco de lado tudo isso, porque eu tinha que dar aula no dia seguinte, eu tinha que dar aula e tinha que estudar. Mas isso depois de formada? Não. Tu começou antes? Claro, eu estava no 2º ano de magistério. E tu já começou? Eu já comecei a ser prof. Eu já tinha tudo. A Henriette começou antes da gente. Mas era possível na época, né? Na época que tinha aqueles contratos, né? Quem tinha condições, que nem a Henriette, que já estava cursando, ela já estava apta, no caso, a dar aula, né? Não tinha ninguém com maior formação, portanto. Verdade. Porque sabem que, eu não sei se vocês lembram, acho que a Nelly lembra. Tinha uma aula tinha um professor de física que se achava muito charmoso, interessante, não lembro o nome dele. Não era daqui também, posso falar mal porque não era daqui, né?
Mas não assim, me lembro dele, mas não lembro ele o se nome achava assim o máximo. Aí eu não tinha estudado porcaria nenhuma, né? O que eu vou fazer? Aí eu tinha a... Não, isso foi no primeiro ano, a Nelly não era nossa colega. E esse Porque professor tinha de física física. não casou com uma aluna da escola depois? Não me lembro, acho que não. Mas assim, eu sei que assim, a Janine estava sentada na frente para fazer a prova, era exame naquela época, que chamava no final do ano. E a Gislaine atrás. Aí eu fui colar, a Janine tinha uma resposta e a Gislaine tinha outra. Aí eu chamei o professor e eu disse assim, eu tô com uma dúvida, qualquer dúvida chame, eu tô com uma dúvida assim, fulano, Fernando, acho que era o nome dele, não lembro. Fulano, a Janine tá com uma resposta e a Gislaine outra, eu copio de quem? Mas era tão cara de pau, sabe? Que assim, ele chegou e dizia assim, recolheu a prova da Gislaine e da Janine daí. E elas queriam me matar, porque o professor recolheu a prova? Não, ele foi corrigir para dizer qual dos dois era para mim colar. Pra ele saber qual. Colei. O CNC era tão bom que ensinava até, né, as malandragens para a gente saber como lidar com os alunos depois. Pessoal, depois do nosso espaço cultural, que a gente vai dar agora, o espaço cultural para os nossos apoiadores, a gente vai contar a fofoca assim, ó, a turma era tão animada que um dia a direção colocou todo mundo numa sala, passava a bronca de um por um e não podia voltar para falar com os colegas. Vocês lembram disso? Lembro. E até a Henriette, que era bem comportada, Passou também. Levou também. Um espaço agora para os nossos apoiadores culturais e a gente já volta. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Voltamos, como prometido, para falar daquela vez que a gente levou uma bronca do colégio inteiro. Coitada da dona Edith, sofria com a gente. Bom, para te ter uma ideia, a Henriette, quando eu sentia que a coisa estava pesando, eu nem esperava que me chamassem, eu ia lá conversar com a dona Edith. Uma vez eu cheguei lá e ela disse assim, o que foi, Suzane? E eu disse, dona Edith, a senhora vai me chamar mesmo, eu já tô aqui. Porque era assim, né? Mas é que nós éramos uma turma muito grande, né? Eu acho que nós somos a maior Agora, do magistério. Agora, a gente pegava firme. Era uma época que, vocês lembram quando, eu não sei o que eles falaram de nós. Eu sei que eu me ofendi. Será que a gente não servia pra nada? Eu me ofendi. E toda a PAI não tinha telefone, vocês lembram? Eu me orgulho disso, que uma das primeiras campanhas. A PAI não tinha telefone e era muito caro uma linha de telefônica. Tanto que tinha que esperar assim, meses para vir a tal da linha, né? A gente fez um pedágio, vocês lembram? Sim. E a gente conseguiu num pedágio o valor inteiro para a PAI ganhar o telefone. Pagar o telefone. Estava inscrito e não tinha como pagar. A gente conseguiu com o pedágio. Só para dar nos dedos das prof. Na próxima janta nós vamos apanhar delas. Mas nós trabalhamos aquele pedágio, mostra. Trabalhamos.
E arrecadamos bastante. Todas as ruas, né? A gente fechou, praticamente fechamos o centro da cidade, Trabalhamos muito. E outra coisa que eu não esqueço, gurias, assim, uma coisa que me marcou bastante, porque eu nunca fui uma pessoa assim muito de falar em público, coisa e tal, eu sempre tive, né, assim, a vez do teatro que a gente fez, eu era o príncipe do teatro, nós não tinha guri na sala, era só guria, eu era o príncipe. Aí tinha os ratinhos, o que nós fizemos? A Cinderela. Teve o baile, a gente fez a Cinderela. E eu lembro tenho as também, fotos até hoje. Eu lembro também, porque nós tínhamos colegas que já eram casadas, inclusive, né? Eu lembro que nós fizemos um teatrinho de fantoches e o marido de uma colega nossa fez a casinha, a armação, tudo. A gente era muito unida, assim, quando precisava. A gente era assim, como a gente falou no começo, a gente era 3 grupos, assim, bem distintos. Mas na hora de fazer alguma coisa, a gente se unia e não, na hora de pegar firme, nós pegava, né? Tudo acontecia. Tu começou a lecionar onde, Henriette? Lá na escolinha do Caravaggio. A professora de lá teve nenê. Em Caravaggio. E eu fui chamada para substituir ela no período de licença maternidade. Foram meus primeiros 3, na época era só 3 meses de licença, né, maternidade. E isso foi em agosto, período de agosto, não lembro exatamente, 3 meses. E depois, no ano seguinte, como ela tinha nenê pequeno, não quis mais dar aula, continuar trabalhando, e aí eu fui convidada a ser a professora. Então, e vocês entraram pro município, né? Fizeram concurso para trabalhar no município. O primeiro concurso no município a gente já fez. Sim, na época não existia concurso. O concurso veio só em 84. Em 84. Mas era contrato? Era contrato. Depois de 84 o concurso, acho. 85 acho que foi o concurso. Foi por aí, 84 e 85. Em 83 foi o último, foi o terceiro ano que nós, né? Foi o terceiro ano. E em 83 eu terminei o estágio no primeiro semestre e no segundo semestre eu já fui dar aula lá 84, na Vicentina. Então. Não, em 83. 83, foi. Terminei o estágio, o meu estágio foi, porque era sorteio do estágio, né? Quem fazia no primeiro, quem fazia no segundo semestre. Eu peguei primeiro e no segundo semestre eu já estava dando aula lá na Vicentina. Que lá aconteceu um fato assim que me marcou bastante, porque era uma escolinha assim, ela era meia fechada no mato, assim, né? Umas crianças maravilhosas, umas famílias bem legais. Ela trabalhava muito, era da madeireira do Pum. E um dia eu cheguei lá para dar aula e dessa família eu tinha 3 crianças, porque na época a gente dava aula assim, primeira, segunda série, a gente era professora, a gente era merendeira, a gente fazia faxina, a gente fazia horta, a gente fazia tudo na escola, né? E a turma era tudo numa sala só no tudo interior, numa sala né? Só. Num turno só? Um turno só, a gente dividia o quadro, né? Mas lá eu tinha um turno e... eu não me lembro quem era que tinha... a Rosinha Feltrin tinha o outro turno. Já era uma escola maior. Eu era primeira e segunda e ela era terceira e quarta, em turnos diferentes, eu e ela. E eu cheguei para dar aula de manhã e no que eu cheguei, que eu abri a escola, chegou o pai dessas 3 crianças que eu tinha, um era ouvinte, porque não tinha idade ainda para ir, e dizer: professora, nós estávamos esperando a senhora chegar. Se para quê? Porque a minha mulher está tendo nenê e não tem como ir para o hospital. E tu ia de carro? Eu ia de carro. Nós estávamos esperando a senhora chegar para levar ela para o hospital, que o nenê está quase nascendo e não tem como levar. Daí eu tive que arrumar uma pessoa responsável para ficar com as crianças, porque eu não podia deixar as crianças sozinhas na escola. Bom, olha a situação, né? Aí deixei alguém, que eu não me lembro mais quem era, ficou ali cuidando das crianças. Daí eu passei na casa dele, botei ela no carro, rezando para que ela não ganhasse dentro do carro, porque eu não ia saber o que fazer. E trouxe ela para o Hospital Sibério na época. Aí deixei ela ali só, ela desceu, né? Eu bati lá em geral, o pessoal tem uma senhora dando a luz quase dentro do meu carro. Daí tiraram ela e eu voltei ligeiro para a escola, tinha deixado os alunos lá. E daí nesse meio tempo, a criança nasceu uma menina, e o senhor, o pai da criança, descobriu onde é que eu morava ali perto da tua casa, ali que nós morávamos. Sim, aqui no centro.
Aí de meio-dia, quando eu cheguei em casa, ele foi lá na minha casa. E ele disse assim, professora, como a senhora trouxe a minha esposa para ganhar o neném, nós queremos que a senhora batize. Ai, que amado! Aí eu batizei a Vanessa. Tenho a filhadinha Vanessa, que eu ganhei ela esse presente de batizar, porque eu trouxe ela para o hospital para nascer. Assim, ó, eu acho que tudo bem que o professor ganha pouco, que não é reconhecido, né? Eu acho que é uma classe que na minha época não era muito unida, mas assim... a gente tem muita história. Tem muita história, né? Tu começou a lecionar, depois que tu entrou para a prefeitura, tu começou a lecionar onde, Henriette? Eu comecei lá Sempre embaixo no Caravadieto, eu sempre só trabalhei pela prefeitura. Sempre lá? Não, depois lá a escola fechou, daí eu era motorista, trazia os alunos de lá, os estudantes de lá para Nova Milano. Então eu trabalhei em Nova Milano. E antes de trabalhar, quando eu casei também eu trabalhava numa escolinha que também fechou, Santos Dumont. Agora é num bairro novo, deve ser Monte Verde. Ah, tá. No bairro Monte Verde, acho que ela seria hoje mais ou menos a escolinha. Que era interior, não é? É. Bom, mas quando tu lecionava, quando tu estudava com o nosso, já vinha de Kombi, não era que tu dirigia? Isso, nessa época. Tu foi muito responsável, Henriette. Por isso que eu digo, não dava muito tempo. Mas isso de ser aluno é uma situação interessante, né? Porque mesmo, eu penso assim, várias colegas depois fizeram um curso de italiano, né? Quando que a prefeitura resolveu oferecer italiano para as escolas e tal. E a gente, quando senta atrás da classe, nos bancos como aluno, é uma coisa maluca, né? Porque tu assume o papel do aluno. Tu não quer prova, tu não quer tema de casa. E daí eu lembro da nossa prof de italiano dizendo, mas professoras? Eu tô falando com professoras. Não, tu não tá falando com professoras. Tá falando com alunas. Alunas, porque aqui a gente tem o papel de aluno, né? A gente assume esse lado, esse papel, né? Assim como a gente se engaja para conseguir o telefone para pai, a gente se engaja para ajudar a comunidade, porque precisa parir, né? Então, acho que é isso, é fantástico isso, né? Tu sabe saber o lado que se tá, né, da situação. É verdade. E aí desempenha o papel. Eu trabalhei no interior só em Caruara, durante 1 ano ou 2, não me lembro. Acho que foi 1 ano só. Mas eu lecionei sempre no centro, então aqui nas Irmãs, que era particular, e no estadual pelo estado já, né? É muito diferente, porque as pessoas no interior, numa cidade de bairro, ou numa escola de bairro, toda a comunidade se envolve. E aqui, muitos alunos que eu encontro hoje, que foram meus alunos aqui no estadual, eles se arrependem de não ter aproveitado mais a escola, porque eles vieram de escolas menores e assim, é só uma passagem. Sabe? Eles sabem que ali não é... Então não se envolve tanto. Mas tem muito mais vida. Quando eu saí da criação de Oliveira, a senhora para ter o neném, eu fui para o Alencastre, um pouquinho mais adiante. Gente, que comunidade maravilhosa, sabe? Todo mundo se unia, os pais, final de semana, iam lá ajudar na horta da escola, botar adubo porque a gente usava aquilo ali para fazer a merenda das crianças, né? Porque a gente ia dando aula, a gente ia fazendo a merenda, a gente ia limpando a escola, a gente tudo junto, né? Fazia a parte burocrática, que a gente parte burocrática, que tínhamos, né? E daí, assim, chegava no sábado, aqueles pais iam para lá, sabe, para a escola ajudar. Aí a escola tinha coisas assim por fazer, que precisava, urgente, telhado, vidro, essas coisas. Fizemos um jantar maravilhoso, toda a comunidade se uniu. Se envolve, se engaja, né? Todos se engajaram. Fizemos assim um jantar maravilhoso, que na época até a minha mãe, que foi lá temperar as coisas que ela sabia fazer. E daí feito rifa, coisa. Nossa, conseguimos um bom dinheiro, botamos a escola assim, sabe, bem para cima mesmo, né? Naquela escola era eu e a Rosane Felicetti. Muito legal ela também, uma ótima colega que eu tive lá. O que me deu muita segurança depois lecionando, que uma vez eu ouvi da Marinês, a Alves Lucchini, que era diretora aqui do estadual, uma vez ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, os meus piores alunos foram os meus melhores professores.
Porque os mais malandros, né? Então eu me senti assim, ó, devo ser uma rainha de professora, então, né? Mas é sempre bom um aluno saber, assim, que... seja, às vezes a gente até tem aquele aluno assim que te incomodou o ano inteiro com a questão, mas tu tem carinho por ele, não tem, assim, quando termina o ano tu diz, ai, como eu me incomodei com aquele, mas se tu tivesse que ter ele de volta, tu teria, porque, né, a gente tem aquele apego, aquela coisa. Por mais que tu, que seja piegas, mas assim, ó, eu acho que aluno é que nem filho. Pronta. Se ele te olha, dá um sorriso, um abraço, tu esquece tudo. Parece que esquece. É ou não é? Tu esquece tudo. A gente precisa ter fazer essa conexão, né? Ter essa empatia, senão não funciona, né? Na verdade, assim, por mais que pareça assim, sempre a mesma história, mas a gente é meio mãe deles ali, né? E depois, assim, que a gente tem os filhos da gente, também a gente começa a ver os alunos com outros olhos também, né? E a gente vê verdade. Olha, tu falou uma coisa muito necessidade, assim, que eles estão longe da mãe, eles estão longe do pai, assim, eu sempre digo que eu era uma professora antes de ser mãe e depois vocês também sentiram isso? Se põe no lugar, né? Tipo, se fosse minha filha, o aluno caiu, se machucou, tu já vai atender com outro jeitinho, é com outra forma que tu fala, né? É diferente. Depois que nasce os da gente, a gente começa a sentir o que é o aluno tá ali, né? Naquele momento, a gente fica meio mãe dele. Por isso que eu digo que começar tão jovem, tu não tem essa experiência, tu não tem esse cuidado todo. A gente amadurece muito depois de Mas assim, eu estava aqui pensando com as escolas que eu trabalhei, olha só, acho que eu era de fechar a escola, né? Porque eu trabalhei na Davrica, na Barra. Tu fechou todas? Fechou na escola da comunidade da Zona dos Polas, chama ali, no caminho para Caravaggio, tinha uma escolinha onde eu estudei. Também fechou. Essa aí eu fui prof ali, que também fechou, porque ficou pouca gente, né? E no Caravaggio fechou. E essa ali no bairro, que na época não era bairro, eu não sei como é que chamava a comunidade, é pertinho onde tem as cadeiras do Sebem, a gente ali. Também essa fechou depois, porque todas ficaram nuclearam, em Nova Milano, né? Olha quanta coisa. Mas as que eu trabalhei também todas fecharam. E teve uma escola que eu trabalhei, as do interior, né, claro. Fechou a do João Natal Ciesca, que era essa lá da Vicentina, e fechou ali. É que também tem uma, né? Vai criando acessos, é mais fácil de chegar em lugares mais, né? É que pra era tudo muito mais longe. Na época, pra prefeitura se tornou mais fácil buscar essas crianças e trazer para uma escola aqui do que manter uma escola em cada lugarzinho, às vezes com pouco E de recursos, né? Do professor também, né? Uma biblioteca, hoje em dia pensa-se na logística. Teve uma, no 87, acho que foi, eu fui substituir a professora lá, Nossa Senhora das Graças, lá quem vai para o Parque das Águas, eu acho que é Nossa Senhora das Graças. Não sei se agora é nesse nome, eu mas fui substituir lá, a professora morava na comunidade, casou com alguém da comunidade lá e ficou morando lá. E daí quando ela teve neném, eu fui substituir. Gurias, às vezes eu saía daqui para ir dar aula lá, e eu chegava lá e os alunos não iam, dia de chuva, assim, porque era longe, não tinha bom acesso de estrada, né? Às vezes eu chegava lá, abria a escola, ficava esperando, não aparecia ninguém. Aqui no estadual, quando eu funcionava, era o contrário. Quando era quente, principalmente da noite, quando era quente, os alunos não iam porque tinha que vir para o centro, vinham de ônibus, vinham para o centro e iam passear. E quando estava terminando o período de aula, a gente vê que os alunos estavam indo até o colégio pegar ônibus. Vinham passear. Nessa escola eu acho que aconteceu umas 3 vezes de eu chegar lá, dia de chuva forte. É que também não tinha como chegar, né? Eles não iam porque eles iam de bicicleta ou a pé, ou, né? Tinha um menino, um doidinho muito querido, aquele menino, que ele chegou aí a cavalo algumas vezes, né? Porque tinha uma olaria lá, então eles saíam da olaria, eram filhos dos oleiros, né? Daí eles iam. E daí eu voltava, esperava até as 12h30, 3 horas, não apareciam, daí eu voltava e a prefeitura comunicava, olha, não apareceu ninguém, né? Gurias, o tempo voa, nosso tempo passou do limite aqui. Mas assim, eu vou terminar com uma pergunta. Hoje nós lembramos do tempo que nós somos alunas e nós lembramos agora de
partes boas, só uma pincelada do que a gente fez como professoras e nós somos as 3 aposentadas. Valeu a pena? Cada minuto. Né? E valeu a pena também o convite, obrigada pelo convite de estar aqui, foi muito legal. Assim, fiquei pensando, o que eu tenho de especial? Porque a vida inteira eu achei que eu sou uma pessoa muito mediana, assim, tipo, faz as coisas muito dentro da regra, trabalha e tal. Tipo, o que ela vai me convidar como ser mulher na real ali? Porque, né? Achei o máximo ser convidada, muito bom. Obrigada. E nesse instante, assim, de lembrar de escola, só um detalhe. Pensa na época da Kombi, um dia eu e a professora Lia, que agora é minha cunhada, né? Inventamos de levar as crianças para o Salto Ventoso. Nunca mais eu fui para o Salto Ventoso depois que tá bonitão agora. Botamos todos na Kombi e fomos para o Salto Ventoso. Imagina crianças pequenininhas, até a 4ª série. Na época não era ano, era série, né? Todos dentro da Kombi, eu, a Lia, os filhos da Lia. Nós fazíamos umas loucuras que loucuragem que digo, nossa, ainda bem que o nosso anjo não existiu politicamente correto. Por que tu tá aqui? Porque assim, porque tu é uma pessoa real. Então assim, aqui não tem nada plastificado, aqui é real, aqui acontece exatamente assim, porque tu é especial, porque todas as pessoas reais são especiais. É ou não é, Nelly? Com certeza. Eu me acho o máximo. Não, e é bom o aluno saber que a gente também não foi aquela pessoa, porque eles nos veem agora somente como adultas, professoras. Nós já fomos crianças. A gente já foi a gente sabe o que eles estão passando, como eles pensam, como eles colam, né? A gente sabe. Ou pelo menos a gente sabe que pode ter muita coisa rolando dentro da cabeça de uma pessoa que talvez a escola ou a situação é mais uma coisa, né? Que legal. Gurias, gostaram de ter vindo? Foi um prazer. Gostei muito mesmo. Que bom festejar esse dia com vocês. Obrigada. Obrigada por vocês terem. Parabéns para todas as profs. Parabéns para todas as profs. Parabéns, gurias.